Eu tenho o Felipe Tavares. Vou em agosto para os Estados Unidos com visto de turista. Experimentar, e se caso eu goste, quero permanecer com visto de trabalho. Quais os caminhos de visto? Olha, o visto de trabalho, você vai depender de um empregador, tá? Você vai depender de uma oferta de emprego. Você não tem como auto-solicitar um visto de trabalho. Existem categorias de auto-solicitação, como, por exemplo, o EB5, que é um investimento de 1.800.000 dólares. Você tem o EB1, que é para habilidade extraordinária, para quem é 1% da categoria no mundo inteiro, tá? É o Visa Einstein, que a gente chama. Tem o EB2NW, que é um pouco abaixo do EB1, né? Habilidade excepcional, o EB2NW, para pessoas que são, assim, que excedem de sobra no seu meio profissional e que tem reconhecimento nacional e internacional dos seus pares, tá? Quer dizer, te coloca acima da média da categoria, bem acima da média. Então, essa é a única forma de tentar um visto de trabalho por conta própria. Fora isso, você vai depender de uma oferta de emprego de um empregador americano. Legal. Doutor, até uma perguntinha sobre isso que eu estava conversando com uma pessoa hoje. Hoje, quanto tempo, depois, dá um exemplo, eu quero falar, doutor, eu quero contratar uma pessoa. Aí existe todo o processo que o senhor vai me guiar. Quanto tempo, desde o dia que eu sentar com o senhor, falar que eu quero contratar um amigo, um funcionário, que seja, até o dia que essa pessoa recebe, mais ou menos, recebe o primeiro autorização de trabalho? É complicado, porque o receber a autorização de trabalho pressupõe o prazo do processamento, mas aplica para a autorização de trabalho mais ou menos daqui a 1 ano e meio, vamos colocar isso. 1 ano e meio? 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses você aplica para essa, tudo correndo bem, sem auditoria e tudo mais. E vamos deixar claro assim, por exemplo, eu não quero passar a impressão errada, as pessoas falam, uma empresa quer me contratar porque é meu amigo. Isso não pode, isso é ilegal. Ele tem que abrir um processo de recrutamento para oferecer a vaga de trabalho em todo o mercado local, onde ele quer que a vaga seja preenchida. Por exemplo, Orlando, Kissimmee, Miami, não importa. Então, ele oferece, tem um método de recrutamento, se aparecer alguém qualificado, ele não pode contratar essa pessoa, ele tem que contratar outra. Então, a ideia é que, assim, o processo não pode ser direcionado para alguém, tá? Isso não é permitido. Mas o próprio Departamento de Imigração tem folders, eu tenho aqui no escritório, porque eu peguei lá mesmo, que fala quais os passos que você, empregador, deve fazer para contratar o estrangeiro. Porque é comum, Paulo, eu ouço essa história direto que você está falando. As pessoas vêm e falam assim, olha, eu recebo currículo de estrangeiros, mas eu, empregador, não posso contratá-los porque eles não têm autorização de trabalho. O que eu faço? Aí eu explico, você tem que fazer um processo de recrutamento chamado EB3, oferecer a vaga no mercado, se aparecer gente qualificada, preencheu a vaga. Ou se você não gostou da pessoa, não importa, mas a vaga você teria alguém que poderia trabalhar. E se não aparecer ninguém, ou se os que aparecerem não são qualificados para a vaga, aí sim você está liberado para contratar um terceiro. Então ele não é direcionado para ninguém, né? Ele é feito para todo o mercado. E é por isso que tem esses, que eu brinco aí, que é o EB3 do atacado, que eles vendem, entre aspas, né, vaga, né? Que o consulado tem essa posição de que se caracteriza a venda de vaga porque as pessoas pagam um valor muito elevado para simplesmente ir trabalhar no McDonald's nos Estados Unidos, né? Então, enfim, esse é um assunto. Deixa eu fazer outra pergunta já relacionada com isso. A pergunta minha, o senhor vem falando, minha cabeça vem pensando que a gente é americano aqui, mas ainda pensa que nem brasileiro. Se eu tô canal perguntas, eu coloquei que eu preciso de alguém que faz o trabalho do cabelo, de Photoshop, faz o Photoshop. Até apareceu 2 carinha que se qualificaria para a posição, mas não fui com a cara. Eu sou obrigado a contratar porque ele se qualifica? Não, são 2 coisas distintas. Primeiro, você não é obrigado a contratá-los, mas fica prejudicado o teu processo de contratação de outra pessoa. Entendi. Tá? Então, não é que não vai dar, mas daí fica meio feio. Veja, você tem que observar também pelas leis trabalhistas se não tem nenhum processo discriminatório, né? Você não vai contratar, digamos que você tem uma escolinha infantil, você abriu um cargo de professor e apareceu alguém que passou anos preso por molestar uma criança. Você não pode contratar, entendeu? Aí tudo bem, você está legalmente excusado de contratar e poderia seguir com o teu processo para contratar alguém que qualificasse. Mas a ideia você só pode oferecer a vaga para um estrangeiro que aplicar para você, para a vaga, né? Se nenhum americano ou residente permanente qualifica para a vaga, ou ninguém aparecer, uma das duas, tá? Então, entendi. Por isso que existe esse processo. Mas hoje, com o mercado do jeito que está, o país está avançando, está abrindo, e a hora que zerar essa questão de pandemia, ou pelo menos adquirir a imunidade de rebanho, vai explodir de novo, e já está faltando mão de obra em diversos setores, tá? Diversos setores. Então,
vai acontecer isso, de colocar os anúncios e não aparece ninguém. É uma realidade do mercado. É isso aí, galera. Eu adoro ouvir isso, adoro ouvir sobre oportunidade.